não estejam à vontade, que ela diz quando é que devemos começar ou acabar. Segunda questão, esta mesa redonda, sendo constituída por quem já vou apresentar de seguida, tem aqui um papel relevante. E o papel relevante das 4 pessoas, ou melhor, até das 5, que a Lúcia vai falar a seguir a mim, é pôr esse lado a falar. E esse lado a falar significa que podem ser especialistas, pode ser o José Faria, mas pode ser o outro cidadão comum ou estudantes, que estou a ver aqui alguns, quer do ensino universitário, quer aqui do ensino profissional na área da saúde, da Figueira da Foz, que também estão aqui alguns estudantes. Portanto, o desafio é evidente. Muito bem, já levantou a mão, já lhe vou dar a palavra a seguir. Ok. Por isso, este é efetivamente o desafio que queremos. Certo? Depois, só 2 questões muito, mas muito prévias e provavelmente para estes últimos estudantes que eu referenciei. Nós estamos a falar da questão da resistência aos antibióticos e há uma mensagem que eu gostaria de vos passar de uma forma muito, se calhar, corriqueira e que vocês vão achar que não devia fazer isto. Mas o que é a resistência aos antibióticos? Vocês, quando eram mais novos, certamente que o vosso pai ou a vossa mãe, agora é politicamente incorreto, mas tentaram-vos dar uma bofetada por alguma coisa que vocês fizeram. E vocês arranjaram uma estratégia para se defender disso. Fosse pôr atrás da vossa avó, fosse fingir que estavam com dor de barriga. E isso significa que vocês ganharam resistência a isso. Mas o que é importante também é que o vosso irmão mais novo ou irmã mais nova viu como era e, portanto, reparem, ele ganhou também essa resistência. Assim acontece também com as bactérias. Mas pior que isso, não é? É que, quando vocês chegaram à escola, contaram isso ao vosso amigo e que resultava. E, portanto, significa o quê? Significa que a vossa resistência, reparem, se o vosso pai ou a vossa mãe tiver sido um antibiótico, a vossa resistência a essa e do vosso irmão passou, curiosamente, para o outro. A resistência a antibiótico não tinha nada a ver com isso, que era o pai e a mãe do vosso irmão. Portanto, como veem, isto é realmente importante e todos nós temos algo que contribuir e perceber o que é e contribuir para diminuir essa resistência. Mas, depois disso, deixem-nos dizer quem eu tenho aqui. Tenho aqui ao meu lado a doutora Mariana Ferreira, que é médica, neste caso formada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e que, obviamente, tem um projeto de intervenção em saúde pública, de combate às bactérias resistentes aos antibióticos nos lares de idosos, aqui na Figueira da Foz. Enfim, é também mestre em saúde pública, exerce funções aqui de delegada de saúde na Unidade de Saúde Pública do ACES Espinho Gaia, portanto em Vila Nova de Gaia, e é responsável das áreas de saúde ocupacional e de atividade científica, sendo corresponsável do Núcleo de Investigação e Inovação do ACES. Claro que, cumulativamente, é também professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nestas áreas. Há de chegar um colega meu, o Rui Pinto, que é farmacêutico, doutor em farmácia, que é da especialidade de farmacologia pela Universidade de Lisboa, é professor, de facto, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e também professor convidado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, é especialista em análises clínicas e é também membro de alguns institutos de investigação, nomeadamente do Instituto de Investigação do Medicamento, o chamado IMED da Universidade de Lisboa. É especialista em análises clínicas na Joaquim Chaves de Saúde e, evidentemente, estará aqui, esperamos nós, ainda para nos dizer qualquer coisa. Portanto, apresentados que estão as pessoas que vão ficar à minha esquerda, eu passo a palavra à doutora Lúcia. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos.
Em primeiro lugar, para esclarecer, ao contrário do que refere o professor Fernando Ramos, eu não mando nada, eu estou aqui, no fundo, para cumprir a paridade de género neste painel de moderadores, mas aproveito então para apresentar e cumprimentar os meus convidados do lado direito. Temos à minha direita Manuel Santana. Manuel Santana é especialista europeu veterinário em bem-estar animal e investigador em ética e deontologia veterinárias pelo CISA, o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, e aproveito para o felicitar, hoje é dia do veterinário, segundo soube. É atualmente vice-presidente do Conselho Profissional e Deontológico da Ordem dos Médicos Veterinários e é responsável pelo projeto de investigação Vética 2022, uma abordagem estruturada para descrever e abordar os desafios éticos da profissão veterinária em Portugal. Temos também a professora Conceição Calhau, que é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação. Iniciou a sua atividade no Instituto de Farmacologia e Terapêutica da Faculdade de Medicina. Entretanto, concluiu o seu doutoramento em 2002 na Faculdade de Medicina também da Universidade do Porto e em 2010 agregou-se nessa mesma instituição, na área do metabolismo. Coordena a linha temática 1, Medicina Preventiva e Desafios Societais, do Sintesis, integrando também o grupo de investigação de ProNutri nessa unidade de investigação. Atualmente, ela é professora associada com a agregação da Nova Medical School, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou e coordena a recém-criada licenciatura em Ciências da Nutrição da Nova. Temos, portanto, aqui um painel de oradores que, de facto, deixa transparecer aquilo que foram as duas primeiras intervenções, que, de facto, a abordagem da resistência bacteriana tem que ser multidisciplinar, tem que envolver vários profissionais. Temos nutricionistas, médicos veterinários, farmacêuticos, médicos e, portanto, acho que vai ser um debate muito rico e queremos, acima de tudo, que todos vós participem, leigos, especialistas, todos nós temos alguma coisa a dizer sobre esta matéria. E, de imediato, e porque não nos podemos atrasar, vai haver aqui um espetáculo à noite, aqui no pequeno auditório, portanto, às 6 horas o auditório tem que estar livre para ensaios e, portanto, vamos otimizar o tempo e vamos dar início ao debate desde já. Vamos então ouvir cada um dos intervenientes. Eu gostaria de ter... Boa tarde, meus senhores! Olha, começámos com o público, começámos bem. O debate realmente... não sei se é tempo, pode estar certo. Chamo Lourdes, pois então! Já me conhecem? Pois, talvez não. Eu venho aqui para me queixar da vida dura até mais não. Passo a vida a me chamar, não aguenta a situação. A Lourdes passa, a Lourdes lava, a Lourdes faz tudo. A Lourdes cozinha. Que o meu Manel gosta muito da cozinha portuguesa. A Lourdes trata dos miúdos, a Lourdes dá a comer ao gato. E pior, sabe o que é pior? Quando as doenças aparecem. Ai, é um inferno total. Oh mãe, traz-me o xarope. Oh mãe, dá-me queijinho. Oh mãe, dá-me a cabeça. Oh mãe, traz-me o cabo com a aguinha. Eu já não sei o que fazer. E o meu Manel é do pior. Uma borbulha, a confusão. E a unha que parte? Oh Luz! Oh mãe! Onde estás tu? Não há aqui ninguém nesta sala que me ajude a controlar este inferno em que vivo e que os faça só de vez em quando calar. Está claro que as doenças são para cuidar. Mas é sempre preciso moderação. Ir ao médico saber se é grave ou não e à farmácia buscar a tal solução. Ai, no outro dia, vejam lá, só porque estava um bocadinho constipado, já estava num estado caótico. Lá fui à farmácia pedir antibiótico, pois claro que está mal. Dizem do pé, já queria antibiótico, não pode, não pode. E cá tem de estar quem? Pois, quem? A Luz, para pensar. Pois, quem diria? E vou para todos falar. Digam lá, meus senhores, se tenham ou não razão. Alguém me ajude que os faça perceber que eu sou a Lourdes. Sim, também tenho nome e também preciso de viver. Raios, caralho. Muito bem. Oh, Lourdes!
pajos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, 0 gatões, vinho com mel, 3 aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes, eu vou morrer! Mede-me a febre, olha-me a goela, cala aos miúdos e fecha a janela! Eu não quero queijo, eu não quero salada! Ai Lourdes, tu não vales nada! Se tu sonhasses como eu me sinto, já vejo a morte, nunca te minto, já vejo o inferno, chamas diabos, anjos estranhos, cornos e rabos, vejo demónios nas suas danças, tigres sem listas, botes sem tranças, choros de coruja, risos de grilo, ai Lourdes, fica comigo, não é o pingo da torneira, põe-me a santinha à cabeceira, compõe uma colcha, fala ao prior, pôs o Jesus no cobertor, liga ao doutor, passa a chamada, ai Lourdes, tu nem dás por nada, faz-me a tisana, e o Paulo, não te levantes, que eu fico só, aqui sozinha a apodrecer, ai Lourdes, eu vou morrer. E como estava aqui a conversar com a doutora Mariana e ela disse que no cardápio dela não tinha lá nenhum antibiótico, Lourdes. Mas de qualquer maneira, agora a palavra é dela. Está a funcionar. Olá a todos. Nós vamos tentar que isto seja então um espaço de privilégio da discussão, portanto toda a vossa participação é muito bem-vinda, desde já deixem-me dizer-vos isso. Eu gostava primeiro de felicitar sobretudo a doutora Gabriela, porque a apresentação dela foi muito a minha área de trabalho. Eu revi a saúde pública na sua apresentação, portanto sinto que o meu papel até já está cumprido com a sua apresentação. Só queria ressalvar algumas mensagens-chave que acho que não podemos sair daqui sem ficar com essa noção. E nesse sentido, dizer que é evidente que a resistência aos antibióticos é um problema de saúde pública, já percebemos todos porquê, porque pode ter consequências graves para as pessoas, mas há alguma coisa a fazer a esse respeito a vários níveis. Vimos a intervenção da saúde humana, médicos, farmacêuticos, muitas outros grupos profissionais dentro da saúde humana, a veterinária, temos o ambiente, temos a agricultura, temos vários atores aqui envolvidos. Especificamente vocês, o que é que podem fazer no vosso dia-a-dia? Essencialmente, só tomar antibióticos mediante prescrição médica. Esta história de ir constantemente à farmácia pedir um antibiótico, quando não se sabe se há ou não justificação clínica para isso, já está ultrapassada. Neste momento, só o médico tem a competência para decidir se justifica ou não a prescrição de um antibiótico. Vêm agora aí as doenças do inverno, como estava a dizer, a garganta inflamada, a tosse, dor de ouvidos, e as pessoas pensam sempre que é para tomar antibiótico. Isso é recorrente na clínica e já sabemos que não. Mais de 80% das doenças típicas do inverno que cursam com este tipo de sintomas não necessitam de antibiótico absolutamente nenhum. Aliás, os antibióticos não são eficazes quando as infecções são causadas por vírus, como vimos. Nesses casos, só se faz tratamento sintomático. Trata-se os sintomas, trata-se a tosse, trata-se o pingo no nariz, trata-se a dor. Não se justifica de todo fazer antibiótico, porque não diminui a duração da doença, não diminui a gravidade. Aliás, aquilo vai passado algum tempo, mesmo que a pessoa esteja a fazer antibiótico, atribui o efeito ao antibiótico, quando se não tivesse a tomar antibiótico nenhum, aquilo passaria de igual modo. Outro aspecto muito importante é tomar um antibiótico tal e qual conforme a prescrição do médico. É para tomar na dose certa, é para tomar na duração certa e cumprir também os intervalos entre duas tomas. Se não fizermos isso, estamos a potenciar as resistências aos antibióticos. Referir ainda à questão da higiene das mãos, não posso deixar de frisar isso, é um aspecto tão simples, mas tão crucial e com um impacto tão grande
a nível de prevenção de resistências e a vacinação também, um aspecto fulcral na área da saúde pública e que previne tantas infecções. Portanto, sempre que visitem utentes vossos familiares nos hospitais, nos lares de idosos, por favor, lavem as mãos antes, lavem as mãos depois, utilizem a solução de base alcoólica, aquele líquido azul, para matarem as bactérias que têm nas mãos. Façam isso para prevenirmos as infecções e as resistências aos antimicrobianos. Muito obrigado, Mariana. As mensagens também já foram passadas. Eu agora passo aqui à doutora Lúcia. Sim, vamos passar a palavra agora ao Dr. Manuel Santana. Tem 5 minutos e 20, pode falar livremente, mas eu queria desde já colocar-lhe uma questão, porque sabemos que na União Europeia, efetivamente, a utilização de antibióticos como promotores de crescimento está proibida há vários anos. Sabemos também que a administração de medicamentos para animais carece de uma prescrição de um médico veterinário. A realidade é que continuamos a encontrar antibióticos não permitidos em algumas espécies alimentares, peixe, carne. Ou seja, o que é que falha no circuito, o que é que se passa aqui para continuarmos a detectar antibióticos que não estão permitidos e fora das concentrações regulamentares em alimentos, e nomeadamente de origem animal? Muito obrigado pela questão, muito obrigado pelo convite à secção General do Centro da Ordem dos Farmacêuticos. Eu não quero desviar a resposta à pergunta, mas se calhar gostava de fazer aqui uma sequência com o que nós vimos ainda agora. Desde a antiguidade clássica que as tragédias têm 3 atos, não é? Temos o início, o contexto, que foi-nos dado pela Lourdes, não é? Temos o confronto, que nos é dado pelo filho da Lourdes, e depois temos a resolução. E acho que estamos nós aqui a tentar fazer a resolução desta tragédia, que é a resistência antimicrobiana. Aqui já foi dito muita coisa sobre animais. A minha primeira pergunta da moderadora encostou-me à parede, no que diz respeito ao uso de antibióticos em animais, mas vou dar aqui um pouco do contexto. Há números que dizem que o consumo de antibióticos em animais é 2,5 vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes, depende de quem faz a estatística, do que o consumo de antibióticos em seres humanos. É preciso ver que estes números são enviesados para o continente americano, que ainda permite o uso como promotores de crescimento de antibióticos em animais, portanto não é sequer para controlar doenças, não é para prevenir doenças, são só doses subclínicas, como aqui foi referido, que, por mecanismos ainda um pouco desconhecidos, mas que terão a ver com o microbioma, modelam o crescimento e fazem com que os animais cresçam mais. Isso está banido há muito tempo da União Europeia. E, portanto, os números do consumo de antibióticos na Europa andarão ela por ela entre humanos e animais, tendo em conta que há muitos mais animais na comunidade europeia do que há pessoas. Mas num fator que eu não sei qual é, mas nem vou arriscar, mas é muito maior. Claro que as pessoas vivem muito mais do que os animais e, portanto, também por isso é que cada pessoa precisa de mais antibióticos ao longo da sua vida. Mas não há nenhum país no mundo que seja tão seguro consumir produtos de origem animal como na Europa, nomeadamente no que diz respeito aos resíduos e nomeadamente no que diz respeito aos resíduos de antibióticos. Tem havido um esforço muito grande para, e agora já começo a responder à pergunta, diminuir o consumo de antibióticos no total e diminuir ou eliminar o consumo de certos antibióticos que são considerados importantes, muito importantes ou criticamente importantes para as pessoas. E eu diria que dos criticamente importantes naquilo que é o espaço da União Europeia, tirando aqueles países borderline, que estamos a falar da Roménia, da Bulgária, alguns países que fazem a fronteira com o leste europeu, que o controlo é realmente deficitário em termos das suas próprias políticas internas. No resto da Europa, o consumo desses antibióticos praticamente desapareceu dos animais. E, portanto, nós neste momento estamos num cenário onde podemos dizer que estamos numa curva descendente que temos que continuar e que temos de trabalhar para continuar a prosseguir. Ainda haverá antibióticos e haverá produtos de origem animal que têm resíduos de antibióticos
que não são permitidos, provavelmente até estes peixes que vêm estes robalos e estas douradas que vêm da Turquia e da Grécia, quanto é que custa? Não sei, uma fração do preço ou metade do preço do que aqueles que são consumidos cá, de que são produzidos cá, e esses, pelos vistos, não têm resíduos de antibióticos. Provavelmente aí temos problemas da regulação, do controlo, não é? Da cadeia, em que nós conseguimos, de uma forma eficaz, para realmente ter mecanismos de farmacovigilância, que conseguimos ter a certeza quem é que prescreveu, quem é que comprou, quem é que aplicou e qual é o consumo final daquele produto. E esta cadeia contínua, quando temos um produto que é comprado num país extracomunitário, um animal que é produzido num país, é depois processado noutro e depois é vendido num terceiro, algo se perde nesta cadeia que é o mercado a funcionar, e é isso que temos que controlar, e isto tem tanto de político como tem de técnico. Exato, muito obrigada. Passamos agora à professora Conceição Calhau. Gostaria também de ouvir um bocadinho sobre estas matérias, e como eu sei que o público vai ter muitas questões, vou-lhe já colocar uma. É assim, nós temos conhecimento de notícias que são recorrentes de contaminação alimentar generalizada. É a carne, no outro dia é o peixe, e depois são os legumes, e depois é os vegetais, e aquilo que nos perguntamos, e toda a gente se pergunta, é: então o que é que nós comemos afinal? No fundo, isto acontece recorrentemente porque tudo aparentemente tem uma altura ou outra em que está contaminado, e as pessoas perguntam-se: o que é que eu vou comer? Portanto, gostaria de ouvir um bocadinho sobre, no fundo, as regras da boa alimentação na sociedade hoje e no mundo hoje, em que efetivamente já não temos aqueles produtos biológicos, e mesmo aquilo que é biológico pode não ser totalmente, e portanto era sobre isso que eu gostaria de ouvir. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, sobretudo felicitar este debate e este seminário de hoje, porque na realidade o tema é extremamente pertinente do ponto de vista da saúde pública. Bem, já a pergunta é dificílima, porque o que é que, quer dizer, hoje, aliás, é muito difícil, mas também é muito fácil. O que eu posso dizer que a alimentação melhor é aquela que variamos, até para variar o tóxico e para variar os contaminantes. Quer dizer, isso é a forma mais simples de resolver uma coisa que pode ser muito complexa. Deixem-me só aproveitar esta oportunidade para acrescentar aqui alguns pontos também para levantarmos debate, que é: nós ouvimos aqui, do ponto de vista da história de saúde pública, falarmos da época das infecções, do aparecimento dos antibióticos e da sua relevância. Depois fomos tendo menos doenças infecciosas, até um menor investimento da indústria farmacêutica na criação de novos antibióticos, que pode ser porque eles, do ponto de vista económico, podem não ser muito atrativos, mas eu também acho que é por outras razões, que é o facto de termos como principais problemas de saúde pública, como toda a gente já sabe, as doenças crónicas, chamadas crónicas não transmissíveis, e que eu já vos vou dizer que nem concordo com o não transmissível. Isto agora vem levantar um novo desafio, que é as doenças crónicas não transmissíveis, se calhar até são transmissíveis se pensarmos na importância do microbiota, sobretudo microbiota intestinal, que até acabamos por ouvir aqui dizer que as bactérias também existiam algumas que eram boas, e é sobre essas que eu quero falar, porque também é muito a minha área de investigação, que é o microbiota intestinal. Se por um lado na medicina, como também ouvimos falar, a intervenção do médico já começa a ter que ser muito também microbiana, do nutricionista também. Portanto, para responder à pergunta o que nós devemos comer, cada vez mais é mais importante sabermos que temos que saber comer para alimentar as boas bactérias. O intestino, portanto, nós somos, pelo menos dizem, metade de nós é bactérias. Houve quem dissesse que éramos só 10% humanos, agora já vai metade. Na realidade, há bocadinho ouvíamos falar em 0,2, portanto 200 gramas. O certo é que nós temos uma grande predominância de células e de genes de natureza bacteriana, e essas mudam todos os dias ou mudam ao longo da vida, enquanto que os nossos genes não mudam. Isto para chamar a atenção da importância de nós as alimentarmos, as boas, porque elas vivem em equilíbrio, ou seja, nós temos animais de estimação no intestino, e que se instalam sobretudo na primeira fase da vida, ou seja, até aos 2, 3 anos, e a toma de antibióticos tem um papel muito importante do ponto de vista daquilo que tem que ser feito, ou seja, só se imagina que a toma de antibióticos foi necessária, prescrita pelo médico, mas temos de ter aqui alguns cuidados, como por exemplo, que era o que eu deixava depois também como mensagem final, a toma de probióticos,
porque é uma fase de instalação do microbiota intestinal. E depois, ao longo da vida, temos outros fatores que vão influenciar muito, desde o stress, enfim, muitos outros, e a alimentação é um deles. Porquê é que nós precisamos tanto comer hortofrutícolas? Toda a gente ouve sempre dizer que temos que comer hortofrutícolas, quer dizer, nós precisamos, sobretudo, para alimentar as boas bactérias, o que quer dizer que se eu não faço a ingestão diária de hortícolas, e que na prática metade do prato ao almoço e ao jantar, e pensem, todos nós se o fazemos ou não, e não estou a falar de alface, elas não estão a ser alimentadas. Se ainda por cima temos fatores que agravam ou que penalizam a sua presença, como depois as doenças e a necessidade de toma de antibióticos, elas cada vez são em menor número e as outras tendem a ter o terreno muito mais favorecido ao seu supercrescimento. E, portanto, os hortícolas são para alimentar essas boas bactérias. E por isso deixava aqui, até para não tomar muito mais tempo, a palavra, que acho que depois agora é para vocês, mas dizer que a obesidade já se discute muito do ponto de vista científico, que é transmissível. Isto parece assim uma coisa muito estranha, mas de facto temos esporos no intestino e que se contagia, e portanto aqui esta coisa de não ser transmissível até pode ser, e na realidade a toma de antibióticos tem que ser interpretada não só pelo risco destas resistências, o risco da diarreia aguda que toda a gente já sabe, e o risco de depois potenciarmos a longo prazo, a médio ou a longo prazo, termos resistência à insulina e termos a obesidade e todas as outras patologias crónicas que hoje em dia sabemos que está na base, muitas vezes, alterações do microbiota intestinal. E deixo aqui o desafio, não sei se tentador para discussão. Muito bem, nós já temos o Dr. Rui Pinto connosco, mas agora eu vou castigá-lo porque vou passar primeiro a palavra à Assembleia e depois já dou a palavra. Muito boa tarde. Meu nome é Carla Marques, sou leiga no tema e gostava só de esclarecer ou de lançar o desafio ao painel. É o seguinte, eu ouvi dizer que nós temos bichinhos de estimação, portanto, a nossa flora, não é? E que há uma fase importante, que são até aos 2, 3 anos, em que portanto, se instalam as boas bactérias. Ouvi dizer também que, como forma de prevenir as infecções, devemos ser muito atentos à higiene das mãos. E depois há aqueles anúncios maravilhosos do Skip que diz: deixem as crianças sujar-se, porque isso faz bem. Ora bem, então em que é que ficamos? Será a pessoa mais adequada. Eu passo já para ali, porque eu acho que isto, mas de qualquer forma, é extremamente pertinente, porque vivemos um bocadinho as consequências da super-higienização, mas depois também temos que ter, aqui, eu acho que aqui a questão, como em tudo na vida, é a moderação. Mas eu vou passar agora. Sim, agora sim eu dou a palavra ao Dr. Rui Pinto e agora já está. Então, em primeiro lugar, muito boa tarde, quero pedir desculpa pelo meu atraso, não é desculpa de trânsito, nada disso, mas eu aqui, como farmacêutico representante de especialistas em análises clínicas, nós hoje quis o destino que existissem dois eventos extremamente importantes para nós. Um em Tomar e outro aqui na Figueira da Foz. Em Tomar às 2h30 da tarde e agora este aqui às 4h30. Portanto, por mais que andasse o meu carro, rezando para que a GNR não estivesse por rodar em qualquer lado, era quase impossível. Mas não queríamos deixar de estar aqui presente porque é um tema extremamente importante, este tema hoje que a Secção Regional de Coimbra facilita os colegas pelo tema, uma só saúde e a questão da resistência aos antibióticos, é realmente um tema atual. Eu peço desculpa já também aos senhores moderadores se eu porventura repetir alguma coisa daquilo que já foi dito aqui anteriormente. Obviamente o mesmo castigo, porque sou já o primeiro a ser aqui colocado à frente deste público maravilhoso da Figueira da Foz, uma cidade tão bonita, e é bom vermos a população aderir a estes temas na área da saúde. Sobretudo para nós, trabalhamos no laboratório de análises clínicas e isso a nós diz-nos muito, nós temos um papel extremamente importante naquilo que é a prevenção e a boa utilização, a prevenção do aparecimento de resistências e a boa utilização também dos antibióticos. Até porque, provavelmente, nós temos aqui um colega médico que, melhor do que eu, sabe que muitas vezes quando se faz a prescrição do antibiótico faz-se, muitas vezes, de maneira empírica, mas que utiliza a evidência que, entretanto, o laboratório já deu sobre algumas infecções. Muitas das vezes, e nós todos sabemos que antes de tomarmos um antibiótico, o médico nos diz vá primeiro ao laboratório fazer uma análise clínica e depois toma um antibiótico. Obviamente, a boa utilização dos antibióticos estimula a indústria farmacêutica a produzir novos antibióticos. Eu não sei se a plateia tem a noção, mas a indústria farmacêutica tem apostado nos últimos anos, e bem também, obviamente,
muito nos medicamentos voltados para a área da oncologia. Cerca de 30% a 40% dos novos medicamentos surgem no mercado são na área da oncologia. Cerca de 8, 9%, que é uma fatia importante, são na área das doenças infecciosas, mas não ligadas às doenças associadas às bactérias, mas sim aos vírus e às vezes alguns parasitas também. Mas realmente têm surgido alguns novos antibióticos, nomeadamente entre 2010 e 2018, cerca de 8, 9 novas moléculas. A União Europeia, a Organização Mundial de Saúde, preocupada realmente com esta falta de interesse no desenvolvimento de moléculas para combater bactérias resistentes. Atenção que nós temos uma panóplia, uma ferramenta de antibióticos muito boas contra uma variedíssima tipo de estirpes bacterianas. Agora, começaram a aparecer foi porque as bactérias são seres extremamente inteligentes. Quem gosta de genética, provavelmente já ouviu falar que as bactérias são os melhores engenheiros genéticos que nós conhecemos. Eles adaptam-se a meios adversos, resultando nas resistências aos tais antibióticos. A indústria farmacêutica, por vezes, não tem dedicado muita atenção ao desenvolvimento de novos antibióticos, sobretudo para estas bactérias multiresistentes, que são um problema de saúde pública, não só no nosso país, mas a nível europeu e mundial, porque provavelmente, como vocês sabem, têm essa noção, quem contrai uma infecção por uma bactéria multiresistente é difícil de tratá-la, com base nos antibióticos que nós conhecemos, mas a União Europeia, as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, peço desculpa, tem lançado programas de estímulo para que realmente a indústria farmacêutica se dedique também a esta área, que é uma área extremamente importante. E não sei se foram lançados aqui alguns dados, eu peço desculpa a quem me colocou a questão, mas eu vou já responder à sua questão, mas acho que é importante fazer esta introdução. Não sei se têm noção, mas tem-se uma previsão de que cerca de 25 mil europeus morrem por ano devido às infecções por bactérias multiresistentes. E provavelmente 500 mil vão morrer até 2050. E mais ainda, não se esqueçam que nós estamos a caminhar para uma população envelhecida. Em 2030, julga-se que na União Europeia cerca de 8 a 10% vamos ter mais de 80 anos. Portanto, mais suscetíveis a estas infecções, porque temos de ter muito cuidado. Ou seja, realmente tem existido, da parte das autoridades, estímulos para que a própria indústria farmacêutica desenvolva estes antibióticos que vão combater estes agentes multiresistentes. Porque realmente nós não temos... Vou já fazer a ligação à resposta. Ou seja, porque é que são multiresistentes? Precisamente nós não temos ferramentas, medicamentos para as combater e provavelmente o nosso organismo também não tem ferramentas para as combater. Ora, aquilo que perguntou relativamente à publicidade, que às vezes aparece na televisão, que nem sempre é, do ponto de vista científico, a mais adequada e a mais correta, nós sabemos isso, realmente somos bombardeados diariamente através dos meios de comunicação social de muita informação que carece, obviamente, de fundamento científico, mas essa questão de deixem as crianças sujar-se à vontade com umas novas de chocolate, essas obviamente são inócuas, mas às tantas sujar-se no meio de lama, no meio de óleo, provavelmente não tanto quanto isso. Poderia haver aqui um fundamento científico por trás disto, ou seja, nós, provavelmente, às vezes ouve-se dizer que uma criancinha que esteja muito fechada, dentro do ambiente fechado, em casa, que não contato com outras criancinhas, é uma criança que não está sujeita à exposição a um conjunto de agentes patogénicos que estimulam o sistema imunológico a desenvolver imunidade. E penso que o Skipo queria dizer era precisamente isto, ou seja, deixem as criancinhas ganhar imunidade, que nós chamamos do ponto de vista científico inata, ou adquirida, neste caso, de maneira natural, digamos assim, que o organismo tem capacidade para isso. É claro que temos de ter em atenção que certas brincadeiras exageradas, obviamente, podemos, e o sol provavelmente é rico em agentes bacterianos, podemos estar, obviamente, e já para não falar de agentes tão conhecidos como o tétano e outros, obviamente podemos estar a contrair patologias infecciosas que por vezes podem ser complicadas. Mas atenção que a questão dos agentes bacterianos multiresistentes às vezes coloca-se mais nas populações suscetíveis. E às vezes essas são mais as idosas do que às vezes as crianças, apesar de termos de ter também algum cuidado com elas, obviamente. Mas eu penso que o que está por trás do reclame do Skipo é esse mesmo, ou seja, deixem as crianças serem crianças, obviamente, desenvolver-se, rodear-se de um meio ambiente natural, porque isso ajuda a estimular o sistema imunológico, ajuda-as a criar imunidade. Penso que essa é um bocadinho a ideia, não a ideia de... Aliás, só permita-me, Sr. Moderador, obviamente, abrir aqui um parênteses. Ainda ontem, por exemplo, numa das aulas que nós estávamos a dar na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, houve uma colega que colocou a questão, porque estávamos a falar das questões das vacinas, que as mulheres hoje em dia todas são vacinadas contra a rubéola, contra outros agentes, e portanto, quando alguém engravida já está relativamente protegido contra esses agentes,
como sabem, há agentes víricos que, se forem contraídos durante a gravidez, podem provocar más formações congénitas. E então houve alguém na plateia, lá durante o anfiteatro, perguntou: então, mas não era alguém, na minha avó dizia-me assim: olha, o melhor é contactares com tudo, portaste mal, a torta e a direita, vais contactar com todos os agentes bacterianos para ganhar a imunidade. E assim, é verdade isso, mas na devidas proporções, ou seja, nós sabemos que há agentes infecciosos com os quais nós queremos, obviamente, conviver com eles, mas bem à distância. Obviamente que há alguns deles que fazem bem, com os quais nós podemos contactar para ganharmos a nossa imunidade para no futuro estarmos protegidos. Eu penso que, obviamente, essa questão que colocou é uma questão extremamente importante, ou seja, dos média que nem sempre fornecem a melhor informação e que por vezes podem nos levar a interpretações erradas e pensamos que estamos, obviamente, à vontade. Temos de ter o nosso cuidado, obviamente, e interpretar que, sim senhora, nós temos o nosso organismo é maravilhoso, o nosso sistema imunológico é maravilhoso, sem dúvida alguma, mas temos de ter também as devidas cuidados e precauções quando estamos perante agentes infecciosos complicados, como sejam estas bactériazinhas super inteligentes e que desenvolvem resistências que às vezes são complicadas para tratar do ponto de vista farmacológico ou com medicamento. Muito bem, eu julgo que a doutora Mariana queria só aqui acrescentar, eu só lhe dei um bocadinho mais de tempo porque ele não tinha falado no início. Sim, Já percebi que não. Eu só queria acrescentar que desde que a criança não vá comer terra e no final lava as mãos, não vejo assim grande problema em contactar com o meio ambiente. Acho que é favorável essa interação criança-ambiente. Vejo isso de uma forma mesmo favorável, não vejo do ponto de vista negativo. Então, e acho que os pediatras concordam. Sim. Aqui à frente tenho aqui... Então, boa tarde, Jorge Machado, Farmácia da Oficina. Isto é o mesmo que nós podemos, é a mesma leitura que nós podemos tirar. Vamos ao mercado aberto à África, à Ásia, à América do Sul, em que temos lá aquilo lá não tem azai, não é? E aquelas carnes todas ali expostas, e aquilo, nós sabemos que aqueles povos têm microbiotas diferentes dos nossos e vão se adaptando, portanto... Agora, agora, a segunda pergunta que eu queria fazer assim, ouvimos há um bocado uma exposição, penso que foi da doutora Gabriela, que disse que uma bactéria tem mais ou menos 2 anos para ganhar resistências. Penso que foi que ela disse isso. Tenho ideia disso. Eu pergunto, há algum estudo que me diga que o contrário, isto é, que a bactéria ganhou resistência que pode ser reversível, pode reverter à não resistência, entendem? Eu digo isto porque eu sou farmacêutico de oficina e vejo cada vez mais prescrições que já não via há muito tempo. Como? Eu vejo prescrições... A colistina, por exemplo. Não, mas não é isso. Não, mas eu nem estou a falar, mesmo beta-lactâmicos que tiveram muito tempo sem ser usados, há uns anos atrás, para as quinolonas e etc., e que agora estão a voltar outra vez, até mesmo sem o ácido clavulânico, mesmo só a amoxicilina, que estão a ser, agora está a ser muito usado. Isso quer dizer que aquilo havia resistências e que agora o processo é revertível, isto é possível? Talvez a professora Gabriela também possa dar uma chega a esta questão. Se quiser, já agora, projetar este outro castigo, não se importa. Só, até porque o colega fez uma questão extremamente... castigo, mas não pode ser vedeta. Deixe-me só... Não, mas é que isto é importante para quem é professor de farmacologia, que é uma questão que coloca extremamente importante. A questão das resistências, e peço desculpa, a colega já vai falar que obviamente eu disto não percebo nada, mas relativamente às bactérias multiresistentes, não é que as bactérias revirtam, ou seja, o seu processo de resistência. Atenção, a resistência é para um grupo de antibióticos que ela desenvolveu. Tanto é que, não sei se ouviram falar nos planos do Horizonte 2020, em que a União Europeia financiou o desenvolvimento de novos antibióticos, e está a aparecer um novo antibiótico, o ATX-201, em que realmente é um antibiótico que é capaz de induzir poucas resistências nos agentes bacterianos. O que é que está a acontecer? É que realmente vimos que as bactérias desenvolvem resistências por má prática clínica, etc., toma de medicamentos a determinadas famílias de antibióticos. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a redescobrir antibióticos antigos que deixaram de ser usados porque apareceram no mercado outros grupos, porventura às vezes até da força comercial associada à divulgação, se começaram a utilizar esses antibióticos em detrimento dos antibióticos mais antigos. E esses mais antigos, como a bactéria não estava exposto a eles, a bactéria já não se lembra deles e já não desenvolve, e permite-me usar esta linguagem menos científica, portanto, já não lidava com eles há muito tempo e acabam por não desenvolver essas resistências a esses antibióticos antigos e que agora estamos a ir buscá-los, novamente, para os introduzir na clínica. Muitos deles têm, às vezes, reações adversas, que foi por isso que também muitas vezes deixaram de ser utilizados e passaram a ser utilizados por outras famílias, mas que
jogando com o risco-benefício, tornamos a ir buscar estes novos antibióticos. E peço desculpa, calma, colega, peço imensa desculpa, mas... Não se importa, aqui... Não, deixa. A Gabriela... Obrigado. Sim. A Gabriela vai tentar acrescentar mais alguma coisa. Se ela acrescentar muito... Sim. Não vou acrescentar muito. É assim, eu trabalho em genética bacteriana e realmente as bactérias serem resistentes aos antibióticos, para elas é um custo biológico. E muitas das bactérias, se não estão expostas aos antibióticos, elas perdem as resistências. E, portanto, nós temos evidências científicas disso, mesmo no laboratório, temos evidências que quando não há antibióticos, elas acabam por perder. E, eventualmente, temos também evidências, que foram demonstradas também no nosso laboratório, em que ela adquire resistência e a bactéria consegue integrar essa resistência de uma forma estável no cromossoma, porque ela própria gera mutações para ficar com essa resistência no cromossoma. É uma pequena quantidade de bactérias, não é muita, mas há algumas que nós já não podemos fazer nada. Estão lá e estão estáveis. Isso mede-se, porque a gente chama-lhe o fitness bacteriano. Portanto, neste caso elas ficam fit. Portanto, mesmo com a resistência, ficam fit. Não é? E portanto... Obrigado, Gabriela. Mais alguma questão? Aqui. Boa tarde, sou Luís Carlos, muito obrigado. Gostava de saber, há bocadinho, aquele senhor, há bocadinho falou-se antes na intervenção da primeira doutora, que há legislação na União Europeia sobre a não inclusão de antibióticos na alimentação dos animais. Aquele senhor depois também abordou esse tema. Gostava de saber, em termos de legislação, que tipo de controle ou fiscalização aqui há no nosso país, e já agora em relação às carnes que vêm dos outros países, que não pertencem à União Europeia, qual é o controle que é feito e fiscalização, para podermos estar todos em segurança. E já agora gostava de alongar a perguntar àquela senhora, porque não alface, e será por ser um pouco nutritiva? Muito obrigado. Não só alface. Se não se importam, passava para já ao... Boa tarde, Raul Almeida, sou farmacêutico comunitário, cá na Figueira. A minha questão vai mais de encontro aos agentes políticos. Estamos aqui em comunidade, mas também já falamos nos agentes políticos e no papel do Infarmed e da Ordem, está cá a doutora Helena. E a minha questão é, todos nós que trabalhamos em comunitária, deparamos quase todos os dias com o utente a pedir os antibióticos sem receita. Vendemos, não vendemos, isso já é outra questão. A questão é, o doente não sabe que não pode, mas vê numa caixa de azitromicina 3 euros e não sei o quê. Então, como é barato, não vai ao médico pedir receita, não é? Por que não pensarmos a nível global ou a nível nacional em sistemas de FII anti-retorno, como já existe noutros medicamentos, em que o PVP do medicamento era extremamente alto para a pessoa comprar sem receita, então já não havia tanto essa vontade de comprar um medicamento de 30 euros, e depois a indústria fazia o retorno da comparticipação no final. Isso é um sistema. Doutora Conceição, que era a questão da alface era... Eu sei que... Não, muito bem. Eu sei que não era isso que queria... Não, muitíssimo bem visto, até porque quer dizer que a assistência está atenta e está a fazer junção de tudo. Eu, quando digo isto, não tenho nada contra a alface, é importante dizer isso. Mas, na realidade, quando as pessoas dizem que comem hortícolas, dizem que comem salada, e, em geral, é alface. Mesmo para as cantinas escolares, é sempre alface, cenoura e, eventualmente, um bocado de tomate. E temos que variar. E depois, do ponto de vista nutricional, efetivamente não é muito rico. Aquilo que eu costumo dizer é um bocadinho de água e um bocadinho de quase mais nada e um bocadinho de cor. Portanto, temos que comer o resto, e o resto são os brócolos, a couve-flor, os espinafres, couve portuguesa, etc, etc. Porque as pessoas, quando comem, é alface. E por isso é que eu fiz esta ressalva, mas nada contra a alface, de facto. Exatamente. Sim. Pode responder, sim. Relativamente ao controlo dos produtos veterinários, eu realmente não posso falar pelas autoridades, portanto, nomeadamente o Infarmed, nomeadamente a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, e sobre os planos que existem para controlo de resíduos de medicamentos, não só antibióticos, mas todos os medicamentos
nos produtos de origem animal e também nas políticas de aplicação de antibióticos na agropecuária. O que eu posso dizer é que a agropecuária utiliza antibióticos, que é questionável em algumas situações se aqueles antibióticos seriam realmente necessários, isto é, faltam-nos muitas vezes bons estudos. Acho que muitas vezes a aplicação de antibióticos segue princípios que vêm mais da tradição e de estudos que foram realizados a um determinado tempo e num determinado espaço e que depois não foram replicados e que, portanto, mantêm, e que nós temos que, como clínicos, questionar continuamente as nossas práticas. Isso viu-se, por exemplo, na Dinamarca, com a forma como eles conseguiram reduzir substancialmente o consumo de antibióticos por parte das suiniculturas, por parte da produção de porcos, sem efeitos, quer na saúde dos animais, quer na produtividade dos produtores, que era uma coisa que realmente era um elemento-chave nesta equação, é a produtividade e realmente o lucro da sua indústria de pecuária. Só mais uma coisa, que é os intervalos de segurança, quer dizer, todos os medicamentos têm intervalo de segurança e os antibióticos também. Há antibióticos em alguns animais, há medicamentos em alguns animais que inviabilizam que aquele animal vá para consumo, outros terão um intervalo de segurança que andará entre os 3 dias e às vezes 15 dias. Durante esse período o animal não pode ser abatido e levado para consumo. Que mecanismos de controle é que existem para que isto realmente aconteça? O próprio veterinário, portanto, o próprio veterinário deve monitorizar aquilo que aplica e fazer o controle do seguimento daquele animal. Depois, à chegada, em termos de matador, haver controlos frequentes, regulares, que de forma aleatória realmente avaliem a carne para saber se realmente há presença de resíduos, e isso é feito, e se calhar posso depois dar o microfone a quem sabe. E depois também na fase final do produto, quando o produto já é um produto acabado, também haver controlos, e existem autoridades até independentes que o fazem e que fazem esse controle e que muitas vezes saem cá fora, como por exemplo nos estudos da DECO, que também nos garantem até agora que temos da carne mais segura do mundo para comer. Carne nacional, atenção, nacional. Já dou a palavra para reforçar apenas o que disse anteriormente. Disse isso inicialmente e eu volto a reforçar e a repetir isto. Nós vivemos no espaço europeu que é, do ponto de vista de segurança alimentar, o espaço mais seguro que nós conhecemos. Portanto, desse ponto de vista, nem os Estados Unidos têm os níveis de segurança que nós temos. Particularmente nestas questões, há de facto planos nacionais de controle, quer dos alimentos para animais, das rações, como disse, quer, efetivamente, dos alimentos que nós comemos. Existem controles com amostragens correntes que a ASAI faz a amostragem, depois o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária faz os controles, as análises. E digo-lhe mais, quando há, porventura, neste alimento ou neste medicamento, como que algo que não estava dentro da legislação, o que é que acontece? A amostragem é aumentada e, portanto, há um nível de controle de segurança. Eu reforço isto deste ponto de vista, não é só neste caso, mas, e isto é verdade, nós, o espaço de segurança alimentar mais seguro do mundo, daquilo que nós conhecemos, é de facto a Europa. Não há outro nível de controle. Porque mesmo aquilo que disse dos países terceiros, não é? Quando chega, dou-lhe um exemplo muito comum, por exemplo, quando entra no Porto de Lisboa, ou no de Roterdão, ou no qualquer, um carregamento ele só é libertado depois de facto haver análise a essa carne ou a esse alimento. Portanto, desse ponto de vista, claro que na circulação interna, claro que, não é, como viu, às vezes temos isto ou temos aquilo. A Gabriela dizia com alguma propriedade que aqui a produção, porque aqui de facto há uma produção
intensiva da aquacultura, dizem que é intensiva, não é, de facto, é semi-extensiva. E, de facto, o robalo, e aí há evidência, está aqui ao meu lado quem fez o trabalho, a Lúcia, que há evidência que, de facto, do ponto de vista de utilização de antibióticos na aquacultura nacional, e neste caso particular aqui da Figueira da Foz, de facto não há utilização de antibióticos, nomeadamente no robalo e na dourada. Nestes, porque é assim que podemos falar. Mas, portanto, voltando inicialmente à questão, nós vivemos no espaço europeu, que é o espaço mais seguro em termos de segurança alimentar, passa a redundância. Helena, desculpe. O professor Fernando Ramos acabou por dizer aquilo que eu ia realmente dizer, é a questão dos planos, e não é só o plano de controle de resíduos, é o plano de alimentação e é o plano de verificação da prescrição, que é um sistema documental, de rastreabilidade documental, que nós temos desde a prescrição à utilização, aos registros. Estes 3 planos trabalham em conjunto e são sistematicamente aplicados, esse posso-vos dizer, no terreno, até porque são os serviços regionais de todo o país que o desenvolvem nas explorações e nos matadores, ou seja, em vida e pós-abate. Queria-te dizer, e que disse também muito bem, em relação aos produtos que vêm dos países terceiros, não só são igualmente controlados, mas há uma coisa que é antes assegurada, é que os nossos inspectores comunitários deslocam-se a esses países para garantir que os animais são criados exatamente com as mesmas restrições regulamentares e a se querem exportar para nós. A mesma coisa acontece de Portugal para fora. Se nós queremos vender carne de porco para Israel, Israel manda cá uma comissão e vai espiolhar exatamente o que é que fazemos, como é que são as explorações, como é que são os animais, quantos antibióticos tomam. É a mesma coisa. Portanto, isto são acordos que nós temos entre países, porque isto é um negócio, e do ponto de vista regulamentar está mais do que bem regulamentado. Do ponto de vista efetivo, eu concordo em absoluto. Não é propriamente tudo corre sobre rodas, não. Há incumprimentos, mas eu diria que está muito bem. Está muito bem. Em relação ao colega que falou sobre a história do PVP do medicamento, é certo que não se encaixa aqui propriamente, mas eu tenho uma opinião pessoal a respeito disso. Eu acho que num contexto de plano de ação para a redução do uso de antibióticos ou o bom uso de antibióticos, todas as ideias são boas. Têm que ser propostas, têm que ser discutidas e para isso eu até lanço um repto à Ordem dos Farmacêuticos, que é, por que não, propor ao Infarmed até um papel mais ativo nesta questão do plano de ação nacional, que eu sei que é a DGS que o coordena, mas se temos a DGS pela saúde humana, porque é que não há de ser a DGAV pela saúde veterinária a coordenar? Se calhar até era mais próprio a agência do medicamento, que no fundo que trabalha com medicamentos. Mas volto a dizer, todas as propostas devem ser avançadas, discutidas e eu posso avançar. Eu ia aproveitar só na sequência desta questão que foi colocada pelo colega, de colocar uma questão à doutora Mariana, que é o seguinte: com certeza que muitas vezes nas consultas se confronta, o colega falou na pressão que muitas vezes os utentes fazem na farmácia para a venda de antibióticos sem receita, mas provavelmente também no consultório os utentes pressionam o médico com queixas e querem imediatamente uma prescrição. Hoje já não é tanto assim, mas muitas vezes os utentes, se não saem com uma receita médica ou com uma análise para fazer, não saem satisfeitos da consulta. Então, como é que num espaço curto, que é uma consulta médica hoje em dia, 10 minutos, 15 minutos, como é que nesse tempo consegue, no fundo, ter aqui um papel ativo em termos de promoção e literacia da saúde e explicar ao doente que de facto não lhe vai prescrever, e de forma a que ele saia satisfeito, entre aspas, e não defraudado, porque não tem nenhuma receita, não tem nenhuma análise, e a questão serve também, no fundo, para esclarecer todos quantos aqui estão, e agradecer então. Muito obrigada. Ora, aí está uma ótima pergunta que realmente acaba por passar pela vida clínica de todos os meus colegas todos os dias. Realmente os doentes não saem da consulta satisfeitos sem levarem uma receita. Especificamente no que diz respeito à prescrição antibiótica, eu acho que é fundamental fazer essa educação para a saúde
e a explicar exatamente que não vai ter benefício absolutamente nenhum do antibiótico se isso assim for. Portanto, voltando ao exemplo das gripes e das constipações e de outras doenças infecciosas de causa não bacteriana, não se justifica antibiótico. E é preciso passar esta mensagem às pessoas, explicar que não vale a pena, que não vai trazer benefício algum face à evolução natural da doença e tratar sim os sintomas. Portanto, eles levam a receita na mesma, mas para a tosse, para a inflamação, para a febre, não levam o antibiótico porque não traz qualquer efeito benéfico e, aliás, só traz efeitos deletérios porque estamos a contribuir para as resistências se o antibiótico não tiver uma justificação racional para ser prescrito. Mas é difícil. Há doentes que saem realmente chateados, completamente. Mas é preciso manter firmeza e assegurar isso. Essencialmente haver coerência em todo o circuito, não é? E também é verdade que há médicos que são mais rigorosos que outros, como em todas as profissões. De qualquer das formas, convém fazer essa educação para a saúde e convém fazer as pessoas perceberem que não vão ter mesmo benefício da toma do antibiótico, porque às vezes falar de benefício para a saúde pública não chega ao coração das pessoas, não interessa se os outros vão morrer de infecções resistentes, eles querem cuidar da sua própria saúde, só querem a sua situação resolvida, tal e qual como vimos nesta peça. Acham que estão a morrer, acham que precisam de tudo e mais alguma coisa, todas as armas terapêuticas a seu favor. Acho que é isso. Só realmente falar aqui de uma questão importante que a doutora falou, que é precisamente, e acho que essa é a nossa responsabilidade como técnicos de saúde, quem é médico, quem é farmacêutico, quem está na nutrição, na veterinária, que lida diariamente com esta questão dos antibióticos, e vocês provavelmente mais ainda, porque têm a pressão logo ali na primeira linha, também faz parte da nossa responsabilidade como agentes de saúde, e temos essa responsabilidade de transmitirmos a melhor informação para o público em geral que está afastado destas questões. Porque eu acredito que se todos nós trabalharmos de maneira coordenada, de maneira integrada, vamos fazer passar essa mensagem. E se o clínico tem essa pressão, como o colega aí disse da farmácia comunitária, também temos a pressão quando o próprio doente, o próprio utente, pede um medicamento, um antibiótico, etc. Até muitas vezes dizem, doutor, eu estou farto de tomar este antibiótico, porque é que agora aceita? Dê-me lá outro e tal, que eu até gosto de tomar umas coisinhas. Portanto, faz parte do nosso papel, como agentes de saúde, essa responsabilidade, todos nós nos coordenarmos para transmitirmos a melhor informação ao público em geral. Para isso também temos que, por vezes, modular a linguagem e a maneira como transmitimos isto, para que vocês todos que estão mais afastados desta área também nos possam perceber, porque acreditamos que, devido à força dos meios de comunicação social, das redes sociais, muitas das vezes a grande maioria da informação que é transmitida para o grande público não é informação fidedigna, científica, com fundamento. E aí nós temos realmente essa responsabilidade também, até para nos aliviar do nosso dia-a-dia. Professor Pinto, e os laboratórios de análises clínicas não poderão ter um papel mais ativo na vigilância, na monitorização da resistência bacteriana? Não poderiam ter? É assim, eu não sei se os presentes, provavelmente, quase todos nós fomos fazer análises clínicas, e esta preocupação da resistência aos antibióticos tem sido uma preocupação que tem, obviamente, gerado alguns movimentos em torno de tentar resolver ou de tentar mitigar esta mesma situação. E há uns anos a esta parte surgiu uma diretiva, uma norma da Direção-Geral de Saúde, que no laboratório seja detectada uma estirpe bacteriana, eu não vou entrar em detalhes técnicos, chamadas alerta ao problema, o laboratório tem a obrigação de enviar essa estirpe para o Instituto Nacional de Ricardo Jorge. Portanto, bactérias que apresentam resistências fora do comum, digamos assim, ou anormais. E o Ricardo Jorge avaliar isso mesmo, e se for o caso disso, lançar não só um alerta nacional, como até europeu. Ou seja, nós, laboratórios, temos um papel já muito ativo nesta matéria. Mais ainda, quando eu falava anteriormente, na questão da prescrição do antibiótico, o antibiótico muitas das vezes é prescrito, tendo em atenção também o enquadramento clínico, de maneira empírica, ou seja, sem ter ainda a necessidade de ter à sua frente um boletim de análises com a identificação da bactéria e dos antibióticos que, eventualmente, a bactéria é sensível.
mas essa prescrição, apesar de empírica, já tem algum fundamento científico por trás, ou seja, os laboratórios já deram alguma informação sobre, para aquela situação clínica, quais são os agentes bacterianos mais frequentes, às vezes até por região, e quais são as suas sensibilidades. De maneira que quando o clínico prescreve, já prescreve com alguma à vontade. Existem também normas, e por exemplo, as infecções urinárias, que são, digamos que o topo das infecções causadas por agentes bacterianos, já existem evidências quais são os agentes bacterianos mais comuns, Escherichia coli, Proteus, etc. E já existem evidências do laboratório quais são os antibióticos que devem prescrever consoante, obviamente, a bactéria. E muitas vezes o clínico, tendo noção disso, já prescreve até antes de ter um resultado. Agora, o que eu aconselho é, para determinadas situações, quando o médico nos diz, sim senhora, vai fazer este antibiótico, mas por favor, antes de começar a sua toma, dirija-se ao laboratório para fazer uma colheita e depois então pode começar a tomar o antibiótico. O que muitas vezes nós fazemos, como faz parte da nossa cultura, como bons portugueses que somos, a gente tenta sempre inventar em muitas áreas, às vezes bem, outras vezes menos bem. Se tomar só um comprimidinho não faz mal e vamos lá fazer a análise a seguir. Às vezes esse comprimidinho é o suficiente para a análise que vamos fazer no laboratório já nos dar um resultado adequado. Portanto, aquilo que eu vos peço, que eu queria que vocês ficassem com essa noção, é sempre que o vosso médico vos peça, antes de tomar o antibiótico, vá ao laboratório fazer a colheita e depois começa a tomar, e quando tiver o resultado, venha falar comigo, para saber se é necessário fazer ou não o ajuste terapêutico. O que é o ajuste terapêutico? Se é necessário ou não trocar de antibiótico, ou de família de antibiótico, porque aquilo provavelmente não é o mais adequado. E assim, com este tipo de comportamentos, se evitam realmente o aparecimento das tais bactérias resistentes ou multiresistentes que realmente podem ser um problema no futuro. E que nós estávamos a falar aqui, o colega ali falou há um bocadinho dos países do terceiro mundo, da África, onde realmente os mercados são ao ar livre. É por alguma razão que existem estudos que dizem que em 2040 ou 2050 cerca de 9 milhões ou 8 milhões de pessoas vão morrer nesses países devido às bactérias multiresistentes. Portanto, deixo-vos aqui esta alerta, esta sensibilização para esta matéria dos antibióticos, que realmente é extremamente importante e tem preocupado também os políticos, porque, como vocês devem calcular, por trás disto estão muitos custos associados. Para terminar, falávamos do controle das carnes do peixe e também quero que todos tenham uma noção que também existe um controle no nosso país nas águas que nós consumimos, e não sei se isso foi dito ou não anteriormente. Por exemplo, nós, no meu caso, no meu trabalho, já fizemos análises às águas da EPAL do ponto de vista para detectar que fármacos é que nós estamos. Portanto, e acreditem que temos das melhores águas também nessa questão em termos de resíduos ligados aos antibióticos, portanto, podemos consumir as águas com bastante segurança. Então temos ainda uma questão, e eu podia, durante a intervenção de quem eu vou dar a palavra que vai identificar, eu aceito inscrições para uma última ronda. Já vi lá uma lá em cima, por favor. Almeida Sousa, diretor técnico de uma farmácia. Vou ser muito rápido. É só sobre a sensibilização dos clínicos, porque os maus não são só os farmacêuticos. Eu queria referir uma situação que acontece com muita frequência, pelo menos no verão, que é quando a figueira é mais invadida, digamos assim. Nós, pelo menos na minha farmácia, e quero acreditar que nas outras também, não sai nenhum antibiótico sem uma receita médica. Como a doutora disse há bocado, e muito bem, só o podemos fazer com a receita médica e só o devemos fazer. Mas uma situação que acontece com frequência é aparecer, por exemplo, uma jovem, está com uma infecção urinária, até já tomou há tempos, sabemos qual é o medicamento, e diz-me, eu quero este medicamento, mas tem que mudar. Claro que toda a minha equipa não vai dar. Não, então eu vou telefonar à namorada do meu irmão, ela resolve já o assunto. E passados 5 minutos aparece-me toda sorridente com uma receita no mail, no telemóvel. Não houve algo médico, não houve observação, mas isto repete-se N vezes. Está a ver? Agora já vai ter que mudar. E ninguém observou a doente, que nem sequer estava na figueira. É só. A questão, lá em cima, então, a última questão. Eu gostaria... Já vai o microfone, vai lá. Acha que é necessário? Eu penso que não. Ana Rola, professora do curso TAS, na realidade são duas. Gostaria que a doutora Mariana se pronunciasse sobre o programa de combate às infecções nos lares
contasse um pouco o programa e gostaria que se pronunciassem sobre os detergentes antibacterianos. Porque quando vamos comprar os detergentes para lavar o chão, lavar a louça, vem lá, detergentes antibacterianos, 99,9% das bactérias são destruídas. E eu não os compro, tenho medo, mas gostaria que se pronunciassem, por favor. Muito obrigado. Obrigada. Do Dr. Almeida Sousa, e realmente o que descreve é uma situação que eu acredito que é transversal à maioria das farmácias do nosso país. Infelizmente tenho muitos colegas que fazem prescrição antibiótica sem ver utentes. Felizmente são a minoria. Eu continuo a acreditar que não se deve dar um antibiótico na farmácia, dispensar um antibiótico sem receita médica. Agora acredito, tendo a receita médica, mesmo que o médico não tenha visto o utente, o farmacêutico não tem outra opção a não ser dispensar o fármaco, como é evidente. Eu não tenho assim grande coisa para lhe dizer, porque na realidade é má prática. É má prática. Em relação à colega que estava a falar ali de cima, em relação aos lares, o projeto que nós falávamos e que o Dr. Faria também referiu na sessão de abertura chama-se Projeto Cercar. Cercar é um acrónimo do nome Projeto de Intervenção de Combate às Enterobacteriáceas Resistentes aos Carbapenems. Portanto, na prática, as famosas KPCs, não sei se soei alguma campanha em alguém, que são muito comuns a nível hospitalar. O nosso projeto destinava-se justamente a... num tema que é tão importante para mim, como farmacêutica comunitária, que partilha a preocupação do colega Almeida e Sousa, partilha a preocupação do colega Raul e que não quer deixar de ter a oportunidade de ter aqui a doutora Mariana, porque vai ser a minha porta-voz para a Ordem dos Médicos. Então, trata-se do seguinte: nós aqui na Figueira da Foz estamos neste momento com um projeto que se chama OS Farmácias. Envolve 7 farmácias e estamos a acompanhar doenças crónicas e o projeto está a correr bem, portanto desvia-se desse assunto, mas isto para dizer que o projeto inicialmente começou com o objetivo de abordarmos e enquadrarmos neste projeto doentes com estas patologias, mas também com doenças agudas em particular, e aqui deixando termos técnicos à parte para que o público em geral me entenda, pretendíamos abordar infecções urinárias e infecções de garganta, particularmente em pessoas com mais de 16 anos, portanto não abordaríamos as crianças. O projeto iniciou-se, o protocolo fez-se, está tudo feito de forma a que as farmácias pudessem, mediante protocolo, ceder a alguns antibióticos, como já se fazem em alguns países por esta Europa fora. Acontece que isto ficou em banho-maria, ou seja, começámos primeiro pelas doenças crónicas e parámos com as doenças agudas e não... Houve aqui alguns desentendimentos e pensámos que isto não morreu, é um segundo passo, mas este segundo passo, como nós sabemos, pode não acontecer. Na altura que isto começou, eu não estava na ordem dos farmacêuticos. Neste momento estou e, portanto, tenho aqui uma série de recados para levar à nossa bastonária e faço questão, então, de deixar aqui um pedido que seja feito também ao bastonário da Ordem dos Médicos, no sentido de que este protocolo vá para a frente. Pensou-se aqui para a Figueira da Foz, mas devia ser pensado para o país inteiro, porque iria realmente aqui diminuir muitas resistências, cometer-se-iam muitos menos erros, tanto a nível médico como farmacêutico e mesmo pelos próprios utentes. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Anabela, pela excelente intervenção. Vamos então terminar. Acho que tivemos aqui uma tarde muito proveitosa. Tivemos 2 excelentes apresentações iniciais e o debate também trouxe mais algumas ideias para refletir e acho que todos nós levamos alguma coisa mais para casa. Ninguém, com certeza, deu o seu tempo por mal empregue. Aprendemos mais, aprendemos todos um bocadinho mais acerca das resistências bacterianas e, essencialmente, aquilo que cada um de nós pode fazer para tentar minimizar e conter este problema. Há cerca de 4 anos, a Comissão Europeia publicou um Eurobarómetro sobre a consciencialização dos europeus relativamente a esta questão da utilização racional e correta dos antibióticos e da resistência bacteriana e, curiosamente, os resultados vieram revelar que
a consciencialização e a informação dos europeus, e falo dos europeus cidadãos comuns, profissionais de saúde, prescritores, era muito baixa, curiosamente. Fala-se muito de resistência bacteriana, fala-se muito de antibióticos, mas a consciencialização, no geral, é muito baixa. E, portanto, consideramos que aquilo que tem que ser feito são coisas desta natureza. Portanto, isto é o pequeno contributo da Ordem dos Farmacêuticos para a população, porque estas mudanças começam essencialmente na população. Obrigada pela vossa presença. Temos agora um porto de honra para o qual gostaríamos de convidar todos. Muito obrigada e até à próxima.